Acompanhe conosco o Evangelho do dia. Segunda-feira, 3 de março de 2025. Oitava semana do Tempo Comum. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível. Mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, encontramos o encontro de Jesus com um homem rico que, de forma sincera, se aproxima do Mestre e pergunta: Bom Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta revela um desejo profundo de santidade, mas também um entendimento ainda incompleto do reino de Deus. Jesus, com sabedoria divina, primeiro remete aos mandamentos. O jovem responde que os observa desde a juventude. Então, o olhar amoroso de Cristo revela a essência da sua proposta: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. A armadilha das riquezas. A reação do jovem diante dessa exigência de Jesus é de tristeza, pois ele possuía muitos bens. Essa cena é marcante porque nos mostra como as riquezas podem nos prender ao mundo e nos afastar do chamado divino. O problema não está em possuir bens, mas sim em ser possuído por eles, colocando neles a nossa segurança e identidade. Quando confiamos excessivamente nas riquezas materiais, corremos o risco de perder a liberdade interior para seguir a Cristo com inteireza de coração. Jesus não condena a posse de bens, mas sim a escravidão ao dinheiro, que pode tornar-se um ídolo em nossa vida. A dificuldade de entrar no reino de Deus. Diante da tristeza do jovem rico, Jesus declara algo que impacta os discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Ele usa a imagem de um camelo passando pelo buraco de uma agulha para ilustrar essa dificuldade. Esse exagero simbólico mostra o quanto o apego aos bens materiais pode tornar-se um obstáculo espiritual. Os discípulos, assustados, perguntam: Então, quem pode ser salvo? Essa pergunta revela a mentalidade da época, que associava riquezas à bênção divina. No entanto, Jesus ressignifica essa visão, ensinando que a verdadeira riqueza é a dependência de Deus e não dos bens terrenos. A salvação vem de Deus. A resposta de Jesus é um convite à confiança. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Aqui está a chave da passagem. A salvação não é conquistada pelo esforço humano, mas é um dom gratuito de Deus. Isso não significa que não devemos agir, mas sim que devemos colocar nossa confiança em Deus e não em nossas próprias forças ou posses. O jovem rico tentou garantir sua salvação por meio do cumprimento da lei, mas faltava-lhe a disposição de entregar tudo nas mãos de Deus. Aplicação para a nossa vida. Esse Evangelho nos desafia a refletir sobre quais são as riquezas que nos prendem e impedem de seguir a Cristo com liberdade. Talvez não seja o dinheiro, mas pode ser o apego ao status, ao reconhecimento, ao conforto ou até mesmo aos nossos próprios planos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um excelente dia a todos e que Deus os abençoe.